Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Momento Chave Podcast, o seu podcast de negócios, empreendedorismo, liderança e marketing de Rolim de Moura, da Zona da Mata e de todo o estado de Rondônia. Antes de eu apresentar a nossa convidada de hoje, eu gostaria de fazer aquele agradecimento especial às empresas que são parceiras, patrocinadoras do Momento Chave Podcast, que sem essas empresas, esse projeto talvez não teria nascido, né? Queria agradecer especialmente a Farol Faculdade de Rolim de Moura, a Alvorada Produtos Agropecuários, a Rolinete Fibra, Farmácia Popular Bom Jesus e ao Rolim Notícias, a casa aqui do Momento Chave Podcast. Hoje eu trago aqui a gerente regional do Sebrae, aqui de Rolim de Moura, Cirlei Cruz. Cirlei, seja muito bem-vinda ao Momento Chave Podcast. A gente vai explorar um pouquinho, bater um papo sobre a sua trajetória no Sebrae, sobre o papel do Sebrae, né? Esse talvez é o episódio temático mais emblemático aqui, porque o Momento Chave é sobre empreendedorismo, né? Eu já tive recentemente lá no Sebrae também conversando um pouquinho, apresentando o projeto para vocês. Creio que vai render muitos frutos aí ainda e seja muito bem-vinda ao Momento Chave Podcast. Obrigada, Bruno, né? Que satisfação estar aqui, né, participando e para a gente, principalmente para mim, é uma alegria porque o empreendedorismo é o que nos brilha os olhos, né? Então, saber que nós temos aqui mais uma oportunidade de comunicação, né, de levar informação de qualidade, informação relevante e estar participando aqui, né, no início, né? Então, é uma satisfação. Então, em nome, né, da equipe do Sebrae, da nossa diretoria, nossa equipe local também, trazer os nossos agradecimentos. Grato, Sirlei. Para começar, vamos dar uma pincelada sobre o que é o Sebrae e qual é o seu cargo hoje, né? Muita gente tem dúvidas ainda, muitos empreendedores até não conhecem o Sebrae. O que é o Sebrae? E se puder dar uma explicadinha para a gente rápida, breve, né? Depois a gente vai entrar em mais detalhes. Mas o que é o Sebrae, Sirlei? O Sebrae, de forma geral, Bruno, ele é uma entidade de apoio, né? Nós somos um órgão de orientação para as micro e pequenas empresas. Gosto sempre de deixar claro o que é micro e pequenas empresas, que às vezes as pessoas confundem, que é só o MEI, né? Mas no Brasil, considerado pequena empresa, são aquelas que possuem faturamento até 4 milhões e 800. Então, faturamento bruto anual. Então, é o MEI, a microempresa, a IPP, o produtor rural. Então, até 4 milhões e 800. Então, o Sebrae ele existe para isso, para apoiar os empreendedores, né? Em paralelo a isso, também nós temos um trabalho muito bacana nas escolas, né? A gente fomenta o empreendedorismo desde os pequenininhos. Então, de forma geral, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, e a nossa missão é fomentar o empreendedorismo de forma sustentável no nosso país. Ao contrário do que muitos pensam, nós não somos uma entidade pública, embora recebemos maior parte do nosso recurso, né? Ele vem do setor público. Eu brinco que nós estamos ali no fogo cruzado, né? Nós somos um CNPJ privado, recebemos recursos públicos, então nós prestamos conta, né, para o CGU, TCU, enfim, fazemos essa prestação de contas, né, para os órgãos de controle também, mas nós somos uma entidade privada, né? E a nossa missão é trabalhar, fomentar o empreendedorismo. E é uma instituição muito bacana que nós conseguimos atuar em todos os municípios do nosso país. Apesar de não ter escritório, né, agência em todos os municípios, o Sebrae ele tem essa estratégia com os parceiros de estar presente em todos os municípios do nosso Brasil. Fundamental, né? E é de extrema importância a gente dar visibilidade cada vez mais para o Sebrae também, né? Porque o empreendedorismo move, né? O terceiro setor, digamos assim, move o nosso país. Cirlei, agora falando um pouquinho mais de você. Há quanto tempo você está no Sebrae e há quanto tempo você está no seu cargo? Se você puder explicar um pouquinho para a gente. Isso, então, o Sebrae, a entrada no Sebrae como funcionário, ela é através de processo seletivo. Então, eu tive 2 momentos de entrada no Sebrae. Eu entrei a primeira vez no ano de 2012, como assistente administrativa, trabalhei por 2 anos e meio, e aí, devido a questões de mudança, né, eu acabei saindo, me desliguei e fui para uma outra cidade. Quando eu cheguei nessa outra cidade, abriu um seletivo para o Sebrae, eu fiz novamente, já era para uma outra função, já era para a função de analista.
E aí eu fiz e acabei retornando. 6 meses depois da minha saída, eu voltei para o Sebrae. Então, eu estou da segunda vez desde 2015, de agosto de 2015, para cá é a minha segunda entrada, né? Se fosse contabilizar, seriam 12 anos. Mas como eu saí e voltei, né? Eles eram. Então, o ano que vem vai fazer 10 anos do meu retorno. Certo. Sirlei, e quais os principais desafios que você enfrentou ao longo do caminho? Hoje você está na gerência regional, né? Quando você entrou pela segunda vez, você disse aí no cargo de analista. E qual que é o principal desafio que você enxerga até para um funcionário do Sebrae? Essa questão, por exemplo, da visibilidade, das pessoas não conhecerem o trabalho, ou é alguma outra questão? Então, a função de gerência regional, na qual eu estou agora, ela passa por diversos desafios, né? A começar internamente, que é a questão da gestão de pessoas. Então, quando eu entrei enquanto analista técnica, a minha função maior era a gestão de projetos, o atendimento, enfim, é uma outra vertente, né? Um escopo menor. A partir do momento que se assume uma gerência, um dos principais desafios é a questão da gestão de pessoas, né? As unidades do Sebrae têm uma característica peculiar, que são muitas, assim como toda empresa privada, né? Muitas metas, muitos desafios, e as equipes são pequenas. Então, manter esse time engajado, realizar, né? Chegar ao final do ano, nós precisamos executar o que de fato nos foi demandado, né? Nós temos recurso finito, nós temos muitas demandas. Então, assim, eu digo que um dos principais desafios é tirar aquela cabeça, né, do analista técnico ali, de focar em alguma coisa mais específica e, de fato, se concentrar no que é, de fato, uma liderança, né? No macro, né? Primeira coisa, identificar o perfil das pessoas que estão ali na equipe, né? Posicioná-las de forma estratégica para que a gente consiga extrair o melhor de cada um deles, né? E mantê-los engajados durante o ano, para que chegue ao final do ano a gente consiga estar com tudo cumprido, assim, com tudo executado. Então, para mim, ali nos primeiros 6 meses, né, quando eu assumi a função de liderança, foi assim, ter que fazer essa mudança de chave, né? Opa, não posso mais ficar só. Claro, eu sou responsável por recurso, por projetos, né? Mas sair um pouco desse técnico ali, né? E vir para a gestão de pessoas, né? E é uma coisa que eu gosto bastante, essa área de gestão de pessoas, porque ninguém é igual, né? Cada um tem o perfil. Completamente. Embora a equipe seja pequena, mas cada um é de um jeito, né? E é uma engrenagem, você botar essa engrenagem para rodar. Então, para mim, foi o maior desafio, assim. E essa questão das demandas, né? Que nós trabalhamos com um recurso que é finito e com o planejamento. Então, nós estamos agora na fase de planejamento 2025 e já organizando tudo para acontecer o ano que vem. Mas, em paralelo a isso, a gente recebe várias outras demandas, saber como encaixar isso, o recurso, que é o principal gargalo, né? Que o recurso não vem mais, é aquilo e pronto. Otimizar tudo isso. Enfim, então, são 10 municípios aqui da nossa abrangência, da nossa responsabilidade. Então, assim, é um desafio grande, mas é gratificante, né? Nós estamos agora encerrando o ano de 2024 e, graças a Deus, com metas aí batidas, tudo cumprido. Agora é fase de relatório, planejamento 2025. Então, é suado, mas é muito gratificante no final. Qual o tamanho da equipe, Sirlei, hoje de vocês aqui? Você acabou de citar que tem mais de um município, né? Então, você faz parte da gerência regional. Qual o tamanho da equipe e qual a abrangência dessa regional aí para o pessoal entender? Isso. Hoje, a regional de Rolim de Moura, ela é a maior em número de municípios, né? Então, nós temos uma abrangência de 10 municípios, que é Rolim de Moura e mais 9. A gente tem uma peculiaridade que são 2 micro-regiões que têm comportamentos diferentes, tanto em termos de gestão política, quanto em termos de empreendedorismo. A gente percebe isso, né? Zona da Mata com o Vale do Guaporé, né? Apesar de serem regiões pequenas, a gente identifica comportamentos diferentes.
E nós somos em 5 funcionários, sou eu e mais 4 analistas. E aí nós temos o suporte técnico também de 2 assistentes terceirizadas, administrativa, e mais uma assistente que cuida ali da parte de limpeza, café e estágio também. Nós temos um estagiário. Nesse momento estamos sem, mas estamos para contratar mais um estagiário. Nossa, então realmente é uma demanda muito grande, né, para uma equipe extremamente enxuta. E internamente o Sebrae, Cirlei, ele também capacita? Por exemplo, quando você entrou pela primeira vez lá como gerente regional, o Sebrae promove internamente capacitações para gerir a equipe, né? Porque da maneira que você está falando é como se fosse uma empresa, né? Apesar de você estar dentro do Sebrae, você precisa imaginar tudo como uma empresa, o financeiro, como você bem disse, né, a gestão financeira, gestão de projetos, gestão de pessoas, né? Então tem que ter essa visão macro. O Sebrae também oferece capacitações assim para os funcionários? Sim, e olha, Bruna, assim, eu digo que eu desconheço das empresas onde eu trabalhei, já trabalhei em algumas outras empresas, já fui do varejo. O Sebrae, ele investe muito, ele capacita muito os seus colaboradores, sabe? Então, assim, nós temos muitas oportunidades, de nos capacitar. Eu sempre brinco com meus colegas de equipe que, assim, nós somos generalistas, mas nós temos a oportunidade de ser especialista em alguma coisa, né? Então, o Sebrae, ele promove isso pra gente, né? Então, assim, eu recebi capacitação de liderança, de gestão de pessoas, recebo até hoje, né? Que assim, a gente não pode parar, né? Sim. Todo dia muda, né? As gerações, então nós tivemos processo seletivo recentemente, entram pessoas mais novas, né? Gerações diferentes, a gente tem que aprender a lidar com isso também. Semana passada eu estava participando de uma capacitação também, que era voltada para a área de liderança. Então, assim, o Sebrae investe bastante no seu corpo técnico, né? Então, isso a gente, assim, é muito agraciado, né? Por ter a possibilidade de aprender e aplicar no nosso dia a dia. Cada dia mais, né? Aprende e aplica também na prática ali com a equipe, É, também com os diversos segmentos que os empreendedores chegam lá, né? Pedindo algum tipo de auxílio. E, Cirlei, o que te motiva a continuar, né, trabalhando em prol do empreendedorismo, em prol do Sebrae? A Cirlei lá de 2019, desde 2019, né, que você está na gerência regional, o que mais motiva a Cirlei a permanecer trabalhando em prol desse trabalho que o Sebrae desenvolve? olha, eu sempre fui apaixonada pelo empreendedorismo, né? Hoje eu não tenho empresa mais, mas eu já tive 2 empresas. E a minha mãe, apesar, né, da gente ser da área rural, eu sempre brinco que o meu primeiro emprego foi vender ovo na feira. Que ela que me ensinou. Eu queria dinheiro, né? E ela me ensinou que o dinheiro não vinha lá da árvore, né? Eu tinha que trabalhar para isso. Então, eu tenho. A minha mãe já é falecida hoje, mas assim, eu tenho hoje eu enxergo, né? Uma inspiração nela, que ela era muito empreendedora, sabe? Ela era de fato uma empreendedora da zona rural. Ela que me ensinou a primeira gestão financeira, ela que me ensinou a ganhar dinheiro, sabe? Então, eu sempre fui uma menina muito curiosa e tal. Então, eu tenho essa inspiração lá da minha mãe, lá do início. Já montei empresa, enfim, acabou não dando certo. Então, tenho histórias do que não fazer. Tem bagagem. Vivo planejando aí montar outra empresa também. E uma das coisas, assim, que me encanta no Sebrae, que os colaboradores do Sebrae, assim, todos nós temos a oportunidade, principalmente quem é do atendimento, de vivenciar, quando, por exemplo, um cliente chega pra gente e ele fala assim, todo feliz, uma coisa que pra gente é simples do nosso dia a dia, que ele fala assim, olha, eu consegui fazer meu fluxo de caixa funcionar. Eu consegui chegar nesse trimestre no azul, porque eu consegui fechar as torneiras que estavam abertas, né? Eu consegui melhorar minhas vendas com as dicas de marketing, eu consegui conquistar um cliente novo com um pós-venda. Então, assim, são pequenas coisas que às vezes a gente não valoriza, porque faz parte do nosso dia a dia, acaba se tornando corriqueiro, né? Isso. E aí, quando um cliente ele vem e fala assim que alguma coisa melhorou na vida dele, né? Que, enfim, trouxe alguma questão assim para ele, é o tal do valor, né? Que não tem preço, né? E é algo que nos encanta, assim, que fala, poxa, valeu a pena, né? Valeu a pena, porque assim,
quando buscam o Sebrae, ninguém busca o Sebrae feliz, busca o Sebrae quando está com problema. Uma dificuldade, né? Então, assim, valeu a pena a gente ouvir, ter a paciência, né? Passar ali as dicas, as orientações. Então, isso para a gente é muito gratificante, muito mesmo. Sirlei, fala um pouquinho mais pra gente sobre o Sebrae Tech, né? Porque o Sebrae Tech era algo que eu não sabia até pouco tempo atrás, dessa questão do tamanho auxílio, né, financeiro que o Sebrae dá para muitos empreendedores. A gente sabe que no início do empreendimento, do pequeno negócio, é fundamental essa questão da gestão financeira e, ao mesmo tempo, você já se qualificar para o mercado. Então, o Sebrae Tech, como você esteve dizendo um pouquinho antes, que o Sebrae ele subsidia até 60%, né, de alguns serviços. Se você puder explicar um pouquinho mais para a gente, para quem acompanha, né, para saber como é que funciona essa questão desse subsídio. Uhum. Isso, então, o Sebrae Tech é basicamente um serviço de inovação e tecnologia, que ele pode tanto reduzir desperdício, né, que isso, consequentemente, aumenta faturamento, né, ou, de fato, o propósito já de aumentar faturamento mesmo. E aí, o que a gente sempre... Por isso que o diagnóstico é a primeira coisa a ser feita com o empresário. Então, às vezes ele pode chegar lá querendo mudar o design de ambientes dele porque ele acha que o design não está favorecendo, não está sendo atrativo para os clientes. Nós temos projeto para isso também. Mas, de repente, ele pode estar com uma questão de desperdício muito grande. Por exemplo, desperdício de água, de energia. Na indústria, né, existem várias questões de desperdício também que, às vezes, a pessoa não consegue enxergar muito bem. Então, assim, o primeiro momento é, de fato, fazer um diagnóstico para entender qual a real necessidade da empresa, e aí sim a gente oferece o serviço mais adequado para ele naquele momento. Então, dentro do Sebrae Tech, nós temos a área de desenvolvimento tecnológico, design, produção de qualidade e sustentabilidade. São as áreas macro, que nós chamamos assim, né? Mas aí dentro dela tem as chamadas sub-áreas, que é onde a gente vai conseguir, através do diagnóstico, mapear onde que a empresa precisa de uma atuação naquele momento, né? Mas tem algum requisito, por exemplo, para a empresa participar? Qualquer empresa pode participar do Sebrae Tech ou quais são os requisitos, por exemplo? Para ele contratar esse serviço, ele basta estar com o CNPJ ativo até a EPP, né, até 4.800.000, acima disso o nosso recurso não pode atender, e buscar o Sebrae, né, falar o que está precisando, eu quero melhorar meu design, eu tenho o desenvolvimento de um produto novo, eu quero reduzir desperdício, eu quero aumentar vendas, né, e aí nós vamos fazer um diagnóstico e ver aonde ali que ele se encaixa. Então, basta ter o CNPJ ativo e ter uma real necessidade, né? Porque muitas vezes eu acho que pode até acontecer, né? Do empreendedor estar muito, digamos assim, bitolado e tá enxergando um problema onde não tem, né? Daí a gente chega lá com uma demanda que, na verdade, fala, não, isso aqui tá ok, é por aí, né? Tá dentro do esperado, né? Isso, porque, assim, esse papel de orientação do Sebrae, ele é extremamente forte por isso, porque a nossa intenção do Sebrae não é vender um produto para a empresa, né? É, de fato, colaborar com o crescimento dele, com o negócio. Então, se de fato for algo que o analista entender ali no diagnóstico que, né, não é interessante, de repente é interessante em uma outra situação, e aí a gente apresenta. No diagnóstico já vai observando os pontos, né? Que você faz um diagnóstico, ele já vai gerando um gráfico ali de onde que está mais ou menos, conforme as respostas, né, do próprio empresário. E a gente já vai identificando ali onde que dá para atuar mais. Sirlei, outro ponto muito interessante é essa questão dos planos de negócio, né? Que vocês auxiliam, né? Um negócio seja do zero, né? Como é que os consultores do Sebrae eles auxiliam nessa construção de um plano de negócio? Alguém que de repente está querendo iniciar. Isso. Dentro do início de um novo negócio, nós temos duas formas de atuação. A primeira e mais rápida, digamos assim, é o que a gente chama do modelo Canvas, né? Que é onde você visualiza a sua ideia de negócio. Você vai. É um quadro mesmo, né? A gente abre ele lá, a gente faz com post-it, né? Porque a ideia pode mudar. Então, por exemplo, às vezes chega alguém e fala assim, eu quero... espetinho tá dando dinheiro, tem muito espetinho na cidade, tem muito isso, né?
Ou então a pessoa chega lá, não, eu recebi X de valor, eu quero investir em alguma coisa, e chega com uma ideia assim muito fixa, mas muitas vezes ele só enxerga a venda do espetinho. Ele não vê o procedimento operacional. Então, para você estar sorridente à noite vendendo o espetinho, você tem que, durante o dia, ter escolhido uma boa carne, ter escolhido um bom carvão, né? Ter contratado bons fornecedores. Tem a questão das louças, a questão dos funcionários. Então, muitas vezes a pessoa só enxerga o ponto Uhum. final, né? E Só aí, produto. só o produto final. E aí, quando você mostra para ele, né, ali, que tipo de público você vai atender, quais são os canais de comunicação, as atividades principais, que é a operação do negócio, fontes de receita, né, as despesas. Então, quando ele vai enxergando tudo isso, ou ele para por ali mesmo, ou ele muda de ideia, enfim, acontece muito isso. Ali no próprio modelo de negócio, ele já fala, poxa, não, isso não é para mim, ou então, não, é realmente isso, eu vou investir, vou pesquisar mais, né? Então, o Canvas é o primeiro, é a porta de entrada, assim, para a pessoa visualizar o Dá negócio uma dela, clareza, né? O isso, rumo que para ela, né, sair só daquele ponto final e enxergar os 360 graus da empresa. Após isso, né, caso ele queira seguir, ele pode ir atrás de fazer uma validação, que é uma pesquisa de mercado. Caso ele não queira fazer essa pesquisa de mercado, ele pode contratar pelo Sebrae também. Lembrando assim, Bruno, que a pesquisa de mercado, ela não vai te dar 100% de certeza que o negócio vai dar certo, né? Ela vai te dar um norte, vai falar, olha, dá parâmetros, né? Uma clareza para isso. tomar algumas decisões. Conforme o perfil, né, de pessoas pesquisadas, sei lá, 55% dizem que sim, que consumiria esse produto com mais frequência, né? 45% diz que não. Então, assim, ele vai te dar um norte se de fato aquilo que você está oferecendo é adequado para aquele cliente, né? Para aquele público final, né? E acontece muito também que muita gente fala assim: eu quero abrir uma empresa, mas a minha empresa é para todo mundo, né? A gente sempre diz, ninguém é tudo para todos a todo momento. Então, por mais que você vá atender todo mundo, existe um público principal, que é a chamada da persona, né? Existe a persona principal, que tem uma régua, né, do 80-20, que é quem vai te trazer 80% dos rendimentos para sua Tá. empresa. Então, querendo ou não, você tem que acabar definindo ali quem vai ser a persona do seu negócio. Então, o Canvas ele já dá uma clareada muito boa para quem vai começar um negócio ou para quem já tem um negócio e quer agregar alguma coisa, mudar alguma coisa. Então, a gente faz o Canvas também. E nós temos também o plano de negócio, que já é uma etapa a mais, onde geralmente a pessoa vai fazer levantamentos de custos, né, de fornecedores, até a própria pesquisa de mercado. Então, o plano de negócio é algo um pouco maior e mais elaborado, né? Então, o Canva geralmente ele é gratuito, a gente faz ali um atendimento de 1 hora, 2 horas com ele. E o plano de negócio, ele tem esse subsídio dos 60% também, porque ele depende da quantidade de horas que o profissional vai atuar junto com ele, para elaborar. Demandar ali. Isso, exatamente. Cirlei, você falou bastante sobre os produtos que o Sebrae oferece, digamos assim, que as pessoas vão contratar. Mas o Sebrae também oferece uma gama de cursos e palestras gratuitas, né? Quando eu tive te visitando lá no escritório, eu comentei também que eu já participei do Up Digital, né? Esse é só um dos muitos cursos gratuitos e programas gratuitos que o Sebrae tem. Se você puder falar um pouquinho mais sobre como as pessoas conseguem acessar isso também, esses programas gratuitos, que são infinitos, né? Lá no site do Sebrae, lá, a todo momento tem coisa nova lá também, e além dos pagos, também os gratuitos, né? Exatamente, Bruno, bem lembrado. É sebrae.ro ou sebrae.ro, onde você vai encontrar os conteúdos mais voltados aqui para a região de Rondônia. Mas quem colocar sebrae.com.br vai abrir o site do Sebrae Nacional e ele vai te perguntar de qual estado você é. Direciona também. Isso, te direciona. Nós temos o nosso canal, que é o 0800 570 0800, que ele é ligação, WhatsApp, né, para quem quer falar direto pelos meios digitais, ou tem as nossas unidades, os nossos pontos físicos,
também, né? Então, assim, dentro do gratuito, né, nós temos agora, né, esse Up Digital, tem o Up Finanças também, não sei se você chegou a fazer, Não cheguei a ver, só não fiz. o Up Finanças. Nós temos também, para quem ainda não possui essa questão de sistemas, nós temos o Sebrae Planilhas, que aí você consegue baixar, por exemplo, uma planilha para você fazer uma gestão de estoque, uma planilha para você fazer uma gestão financeira, gestão de pessoas. Tem várias planilhas lá que, sei lá, estou começando um negócio e não tenho condição ainda de ter um sistema, mas eu quero controlar minhas coisas. Meu amigo, vai no portal do Sebrae, coloca lá Sebrae Planilhas, Sebrae Organização, Planejamento, que aí você vai encontrar várias ferramentas gratuitas, né? É claro que, para quem está começando, é o modelo ideal para você ir adquirindo um hábito de ter uma organização de fato, né? E aí depois, conforme a empresa vai crescendo, você vai adquirindo sistemas, mas aí já vai estar com essa mentalidade de organização. E igual você disse, que muitas pessoas é interessante acessar e começar até pelo gratuito, né, pelo mais manual, que muitas pessoas, como você bem disse, só tem a visão fixa lá no produto final, né? É o que é o espetinho que só visualiza o espetinho na mesa do cliente. É. E não, muitas vezes, alguns têm uma dificuldade em enxergar todo o processo por detrás, né? Igual quem enxerga Sirley hoje, gerente regional do Sebrae, não vê todo o processo que tem por trás, gestão de pessoas, né, gestão de projetos, né, e para tudo, como você bem disse, a engrenagem girar. Sirley, agora falando sobre um pouquinho mais de números, né, eu trouxe um dado aqui, que em 2024 foram abertos mais de 3,7 milhões de CNPJs no Brasil, sendo 96% de pequenos negócios, segundo o Sebrae. É, esse crescimento, parece que ano após ano as pessoas querem empreender, querem ter o próprio negócio. Isso foi acelerado pela pandemia também, ou isso faz parte do DNA do brasileiro? Eu acredito que faça parte do DNA do brasileiro e, claro, a pandemia ela teve, né, os seus imensuráveis prejuízos, mas ela trouxe aí uma aceleração, né, nesse mundo do empreendedorismo. E, principalmente a nova geração, ela tem enxergado muito isso, essa questão de empreender, né? Então, assim, o modelo CLT, o tradicional, né, ele vem, né, já não é assim muito desejado, né? Então, tem muitos casos, nós atendemos muitos que são ainda funcionários CLTs, mas que empreendem nas horas vagas, que vende alguma coisa, produz alguma coisa, prestação de serviço, né? Uma complementação de renda, que é uma necessidade também. Às vezes, eu tenho um trabalho fixo, uma renda fixa ali, né, para me manter, mas de repente eu preciso de uma renda extra. Então, assim, são vários fatores, mas o brasileiro ele tem essas características, né, de empreender, de vender. Então, a gente está sempre vendendo alguma coisa. Mas a pandemia, principalmente pelos canais digitais, isso assim deu uma crescente gigantesca, né? Porque hoje uma pessoa pode empreender sem precisar de um ponto físico, né? Diminuir cada vez mais os custos, né? Quando for fazer o plano de negócios, estudar um pouquinho mais o mercado, de repente, no primeiro momento, não precisa começar com ponto físico, né? Começar de casa mesmo, né? Como é que o Sebrae tem orientado, ou como é que o Sebrae tem atendido? Tem muitas pessoas que empreendem hoje de casa? Muitas pessoas empreendem de casa. E você me falando aí, eu me recordo também de uma outra informação. O que vem mudando assim nas últimas décadas são as questões das especializações, né? Então, por exemplo, uma manicure. Algumas, né, na década anterior, vamos dizer assim, ou talvez menos que isso, você só ouvia falar de manicure, né? Hoje você tem a podóloga, hoje você tem a New Design, que é uma manicure, né, um pouco mais. Você tem a unha de gel, o esmalte de gel, você tem a especialista em A, B, C. Então, assim, as especializações, até mesmo na própria medicina, né? Você tem hoje um especialista para cada pedacinho do seu corpo, né?
Então, isso em várias áreas dos negócios, isso abre um leque de oportunidades, né? A questão da construção civil mesmo. Meu marido é da construção civil, mas, por exemplo, ele não mexe em teto. Então, ele faz ali a questão, né, a parte bruta ali, de paredes e tal. Mas aí, na parte do teto, tem o cara que só mexe com o teto, né? Tem o calheiro, né? Antes, há um tempo atrás, o profissional da construção civil, ele Era o pedreiro fazer era o tudo. pedreiro para tudo, né? Então, assim, essa questão das especializações das áreas, né? Tanto para a gente enquanto pessoa, enquanto ser humano, quanto também para todas as outras áreas de negócio. Então, hoje, por exemplo, você tem lojas especialistas em lingeries, né? Você tem, falando ali do setor da moda, né? Você tem lojas, hoje em Rolim de Moura nós já temos algumas lojas especialistas em ternos, né? Que era algo Exato. que há pouco tempo atrás a gente não tinha. Então, essa questão das especializações vem mudando muito, né? A forma de se trabalhar e gera empreendedorismo, né? E quanto vocês têm dados ou até mesmo opinião pessoal, o Sebrae ele tem conseguido, principalmente aqui na nossa região, até em Rondônia, tem conseguido cada vez mais aumentar essa participação, né? Porque cada vez mais a gente vê empreendimentos começando e o Sebrae tem conseguido cada vez mais atender mais pessoas. Sim, a participação hoje, se eu não estou equivocada, do Sebrae, só que assim, ainda é baixa, né? Do número de empresas ativas em Rondônia, nós estamos atendendo em torno de 17 a 20% das pequenas empresas ativas, né? Eu falo ativas porque existem muito mais empresas, porém muitas estão com algum problema na receita, elas acabam não estando ativas. Isso. Então, nós trabalhamos em cima dos números ativos, né? Ainda não fechou o número geral nosso de 2024, mas geralmente é 17 a 20% de participação de clientes atendidos pelo Sebrae, que são pequenas empresas ativas no estado de Rondônia, né? Eu até trouxe não sei se já pode falar, Claro, fica à o número vontade. de empresas ativas aqui em Rolim de Moura, né? Então, o sistema sempre dá D-1, né? Então, até ontem, em Rolim de Moura, nós tínhamos 5.869 empresas ativas. Em Rolim de Moura. Dessas quase 9.000, 2.995 são MEIs. Então, olha a expressividade do microempreendedor individual, né? Depois, em segundo lugar, vem a microempresa, que é aquela que tem faturamento até 360 mil, com 1.700 empresas, e depois as empresas de pequeno porte, que está com 427 empresas. E as outras são médias e grandes, né? Mas a maior parcela, de fato, são pequenos negócios. E o MEI, por quê? Porque o MEI, como o próprio nome diz, né, ele não existe, não tem sociedade, né? A pessoa trabalha sozinha, no máximo que ele pode ter é um funcionário. Tem até uma previsão para que isso aumente para 2 funcionários, aumente o valor, mas hoje o que ele pode faturar é 81 mil de receita bruta e ter um funcionário. E é hoje, assim, o CNPJ mais fácil que você consegue abrir, né? Claro, são 400 atividades apenas, né? Hoje reduziu um pouquinho, está com 300, não me recordo exatamente, mas com menos de 400 atividades. Mas é o que hoje a maioria tá utilizando, né? Até mesmo por redução de impostos, né? E geralmente trabalham sozinhos também. Então, esses MEIs, a gente até contabiliza eles como se fossem geração de emprego, né? Porque ele está assegurado pelo INSS, então se acontecer alguma coisa, né? Por menor que seja o benefício, mas ele está assegurado, ele está contribuindo para o município, para o estado, né? Aqueles que estão pagando em dias, então, e tem o CNPJ para negociar. Gera, né? E é um empreendedor, né? Que tem essa visão. Isso. Sirlei, a gente já volta nesses dados seus aí. Eu quero fazer uma pausinha rápida só para falar sobre a Farol e a Alvorada. A Farol Faculdade de Rolim de Moura está com inscrições abertas para o vestibular 2025. Então, se você ainda não entrou em contato, se você deseja cursar algum dos muitos cursos oferecidos pela Farol, tá? Entre em contato com o pessoal da Farol Faculdade de Rolim de Moura.
E a Alvorada Produtos Agropecuários, a maior loja agro do Brasil, está em Rolim de Moura, ali na frente do Espaço Alternativo. Se você ainda não visitou, se você é produtor, se você necessita de produtos agropecuários e ainda não visitou a Alvorada, a loja fica ali na frente do Espaço Alternativo, localização privilegiada para você. Visite a Alvorada. Cirlei, voltando um pouquinho nesses números aí de Rolim de Moura, hoje dá para, na sua visão aqui do Sebrae de Rolim de Moura, quais são os principais entraves assim do microempreendedor ou até mesmo de uma empresa de pequeno porte? Porque muito se falava que Rolim de Moura, né, era a cidade do futuro, ia crescer, capital da Zona da Mata, e de uns anos para cá, em alguns pontos, Rolim de Moura cresceu, obviamente, outros pontos estagnou, mas uma pessoa hoje, falando regionalmente aqui, que quer criar um CNPJ, aí é óbvio que tem várias especificidades, né, a depender do segmento, mas se chega alguém lá para querer abrir um CNPJ, seja um MEI ou uma empresa de pequeno porte em Rolim de Moura, quais as principais dificuldades da nossa região aqui? Assim, a nossa orientação, a gente procura trabalhar o máximo em cima de dados, né? Para munir o empresário de informações para que ele tome melhor decisões. A maioria dos negócios, dos pequenos negócios abertos, geralmente são através de necessidade. Ou porque ficou desempregado, ou porque precisa de uma renda extra, enfim, alguma coisa, né? Então ele acaba, sei lá, gosto de lavar carro, vou abrir um lavador, né? Mas aí, de repente, ele não se atenta, né, que existe uma lei ambiental, que você precisa se adequar, né? Você não pode escoar uma água com resíduos em qualquer lugar. Então, alguns setores, né, se tem aí um pouquinho de uns entraves, mas muitas vezes é por falta do conhecimento da legislação, que é a questão da sustentabilidade. Quem trabalha com alimentação também, então, às vezes, eu faço bolo, marmita, mas aí eu tenho que lembrar que eu não só estou entregando comida, eu estou entregando saúde, né? Então, eu preciso me atentar para estar com o mínimo de equipamentos, né? Com que a vigilância sanitária solicita. Então, muitos empresários, às vezes, eles até fogem disso, né? Por desconhecimento, por não entender as regras, né? Ou por achar que é muito burocrático. Então, dependendo dos setores, a gente enxerga assim que existe ali um entrave nessas questões burocráticas de legislação, né? De se adequar o seu negócio para aquela atividade. Então, né, esses setores que eu falei, alimentação, lavador, mecânica, não tem como você abrir um negócio sem estar adequado à legislação. Eu sei fazer, comecei a fazer, mas chega um momento que você precisa se adequar. É lei, é norma, né? A lei não se discute, se cumpre, Senão né? tá fadado até a fechar as portas também, né? Exatamente. Então, existe em alguns setores essa questão do desconhecimento, ou do receio de se adequar às normas, né? Existe também o achismo, né? Que é isso que eu estava falando para você, de ver que alguns setores estão funcionando bem. Eu vou abrir um também e não se adequar com a operação. Né? Então, eu vou abrir uma loja de roupa porque todo mundo vende roupa e é sucesso. Mas ele não sabe que para vender uma roupa, né, dependendo do que você vai trabalhar, você precisa ir ou para São Paulo ou para Goiânia para você conseguir bons preços, né? Você anda, dá calo no pé, né? Porque se você for comprar só de representante ou só daquilo que você vê na internet, muitas vezes o seu produto não é competitivo. Então, assim, muitas vezes o empresário também não se adequa com a operação daquilo que ele deseja, né? Então, depende muito do setor, né? Do que ele vai abrir. Mas, assim, Rolim de Moura ainda é um setor de muitas oportunidades, né? Um exemplo, né? Você estava citando aí essa loja de agropecuária, né? Só, Alvorada. Alvorada, tem uma outra também, né? Não está patrocinando aqui. Nós temos as cooperativas de crédito, que têm aumentado cada dia mais. Então, assim, essas grandes instituições, essas grandes empresas, elas
migram, não se instalam em município onde eles não enxergam crescimento, onde eles não enxergam que de fato seja um município bom. Potencial. Por quê? Eles têm acesso a isso aqui, a dados, né, a números. Então, eles tomam decisões em cima de dados. E o pequeno empreendedor, ele não tem o hábito de fazer isso, de tomar decisões em cima de dados, né? Então, eu até puxei aqui um pouquinho da nossa população, né? Eu enxergo, a gente colocou aqui a população de 2022, que está lá no IBGE, né, números oficiais, 56 mil habitantes. Nós temos um público flutuante muito maior que isso, né, aqui em Rolim de Moura, né, devido a questões de faculdades, algumas questões de saúde também, enfim, dentre o próprio comércio. Faculdades à volta, né, o Irmãos Gonçalves, mercado, E o pessoal próprio fala, né? setor de alimentação, que Pessoal também é um... vem para cidade, que as cidades menores vizinhas, né, acabam Sim. circulando por Rolim de Moura. Isso, então nós temos um público flutuante, que isso é uma oportunidade muito bacana para o empreendedor também. E a questão de domicílios, né? Segundo o IBGE, em 2021, nós temos 20 mil domicílios aqui em Rolim de Moura. Quando o empresário ele nos procura atrás de números, uma das informações que nós levamos para ele é isso aqui. Então, olha, dentro desses 20 mil domicílios de Rolim de Moura, temos aqui a divisão da classe econômica social. Então, desses 20 mil, 50% declararam a sua renda enquadrada na classe C, né? Os outros 28% D e E e apenas 20% na classe A e B. Estou tentando me lembrar os números agora de valor dessas, mas não estou conseguindo me lembrar agora. Mas essa informação é extremamente importante quando você vai abrir um negócio. Por quê? Eu vou abrir uma loja ou vou vender pela internet, enfim, não sei. Vou abrir uma loja de roupas de grife, por exemplo, de alguma marca específica e tal. Provavelmente, o seu público vai ser aqui classe AB, né? Um pouquinho, uma fatiazinha da C, né? Então, quando você vai organizar a construção do seu negócio, você tem que avaliar isso daqui. Quem é meu público? Aqueles 80% que eu falei, né? 80, 20. Isso. Então, quem que vai trazer os 80% da minha receita? Então, isso aqui é extremamente importante. Então, essas instituições, né, as cooperativas de crédito, essas empresas maiores, bancos, né? Nós temos um bancão aqui, e eu falar o nome, né? Nós temos um bancão aqui que ele não vem para qualquer cidade, né, da nossa região, e ele está aqui. E eles têm um estudo, assim, maravilhoso, um levantamento de informações, assim, de todos os setores, né? Do setor do agronegócio, do setor do comércio, do setor de serviço. Então, o pequeno empreendedor, ele precisa abrir sua cabeça para isso, para buscar informações e saber, de fato, onde é que ele vai investir. E também, né, Cirlei, eu acho que um ponto é a questão, entra em um desses fatores que você citou, a questão do imediatismo, né? Sim. Então, hoje a gente é rede social, pós-pandemia aí, que a gente tá nesse imediatismo, então a pessoa vê a grama do vizinho ali, o vizinho tá dando dinheiro no espetinho. Só que o vizinho lá que tá com o espetinho já tá há 5 anos. Sim. E ele sangrou por 2 anos, 3 anos, né? E entra um pouco, acho que, essa questão, né? De não estar baseado em números e ainda ter um certo imediatismo para o negócio estar certo, né? Exatamente. E a questão também, né, aqui dos números é você montar a sua estratégia. Então, muitas vezes, um dos erros, assim, gravíssimos de quem está começando. Eu vou competir por preço, né? Então, se você entrar no mercado hoje para competir por preço, tá fadado ali a pouco tempo de sobrevivência, né? Por quê? Ou você tem que ter um capital de giro muito bom para te sustentar ali por um bom tempo, né? Para você conseguir se manter. Nós estamos agora, né, com algumas empresas dos chineses, né, se instalando aqui, já vai para a terceira, né? Já tem uma, e vai abrir mais 2 agora também. Então, e por que esse pessoal
chegou até nós, né? Antes, para a gente ter acesso a essas lojas, a gente tinha que ir até São Paulo, até um grande centro. Por que que eles estão vindo para cá? Porque eles pesquisam, eles enxergam que aqui há grandes possibilidades. Então, assim, falando do entendimento que eu tenho, né, de ter acesso à análise de dados, e da economia de forma geral, Rolim de Moura ainda é um município muito bacana para se investir, né? Então, o que precisa é, de fato, analisar os dados e montar a sua estratégia de negócio, né? Às vezes não bem aquela, às vezes é o negócio, mas não é aquela estratégia, precisa mudar a estratégia, não é por preço, né? É por qualidade, é por um diferencial. O comportamento, né? Como que os consumidores têm mudado, eu digo por mim. Lá no, no escritório nós temos as festinhas de aniversário. Então, antes, como que nós comprávamos bolo? Ah, a gente ia na padaria tal, comprava um bolo. Hoje a gente compra bolo pelo Instagram, né? Então, a gente procura privilegiar as nossas clientes que são boleiras. Então, a gente olha lá para ver quem que tá com o bolo mais bonito, né? Então, assim, a nossa forma de comprar bolo mudou, né? Ah, eu vou pedir para lavar meu carro. Então, assim, eu quero uma pessoa de confiança, que eu tenho certeza que não vai bater meu carro, que eu já tive o carro batido já com quem pegou meu carro para lavar. Até falo pro menino que lava meu carro que eu paguei ele só uma vez e nunca mais. Então, assim, né, entrega o carro limpo, impecável, na hora certa, em segurança. Então, assim, eu tenho confiança no serviço dele, né? E ele tem um diferencial que ele me atende em horários que às vezes eu preciso. Até para os carros da empresa também ele nos atende, assim, às vezes em horários inesperados. Então, assim, o comportamento do consumidor tem mudado. Então, não dá mais para você abrir um negócio e trabalhar das formas tradicionalistas. Por isso que às vezes a gente leva um susto e fala assim, uma empresa que estava há 20 anos no mercado fechou. A gente tem vários exemplos aqui em Rolim de Moura que fechou, né? Claro, tem aqueles negócios que não, né, não deu para acompanhar a revolução, existe, né, de tempos em tempos uma mudança em categorias de negócio, existem esses negócios que de fato não teria como sobreviver, mas existe muito isso, que é você se adequar, se readequar à forma de consumo dos nossos clientes, né? Então, hoje tem gente que não gosta de ir em loja provar roupa, ele prefere receber a roupa em casa. Então, as lojas, né, que não têm esse serviço né, de comodidade para você levar, então já perdeu muitos clientes, né? Dentre vários outros exemplos também. Eu puxei aqui o dado que você falou, Sim. as faixas etárias, né? E As classes econômicas. tem muitas informações aqui. Não sei se essa tá aqui. Ela fala que até um salário é a classe E, de 1 a 3 salários mínimos a D, de 3 a 5 C, Isso. 5 a 15 a B e mais de 15 salários mínimos a classe A. É isso mesmo. É isso mesmo. Então, fica dentro, né, do que você falou. E essa questão do censo aí, eu tenho propriedade para falar também, porque eu fui o responsável pelo censo aqui em Rolim, né? Ai, que bom. E de 2022. É até uma discussão de muita gente, né, que, mas como Rolim só tem 56 mil pessoas? Não, Rolim tem mais de 60. Eu também, na ocasião, acho que o pessoal que estava junto no almoço na casa de um parente, a minha mãe também estava na ocasião, a gente até fez eu ia assumir ainda o cargo, né, temporário do IBGE, e a gente pegou e falou, não, vamos apostar aqui, quantos habitantes tem Rolim de Moura? E eu também joguei acima de 60. E aí depois que eu fiquei responsável pela coleta do censo em Rolim, tinha 5 agentes censitários supervisores, e mais um quadro de 50, não me lembro exatamente quantos recenseadores, mas depois a gente nunca operou com o limite máximo de recenseadores. Mas depois que eu fui para a rua também visitar essas casas, coletar os questionários, eu vi que realmente é próximo disso, né? O que causa uma estranheza é essa questão do movimento, né? Que realmente o Rolim tem um movimento grande das cidades vizinhas, né? Tem muita gente da zona rural que vem fazer uma compra, cidades vizinhas, né? Tem muita gente de Santa Luzia. Flutuante. Exatamente.
E causa um. E engraçado, tem até pessoas de Cacoal mesmo, né? Que geralmente a gente vai daqui para lá. Eu conheço várias pessoas que às vezes falam assim: ah, eu fui lá na sua cidade para comer lá naquele lugar, né? Para ir lá naquele ponto turístico lá das escadas. Então, assim, às vezes tem gente de outras cidades, né, maiores que a gente, que também vem fazer um certo turismo aqui na nossa cidade. E sem contar no turismo de negócios, que isso não é mensurado, né? Então, nós temos um turismo de negócio muito grande. Então, nós temos. A gente até fica buscando tentar mensurar isso, mas, por exemplo, quando você vai nos hotéis, né? Os hotéis você tem aí os representantes, né? O pessoal que está trabalhando, pessoal de, né, mecânica, enfim, várias outras atividades que tá aí, é o público flutuante, né? Ele compra, ele dorme no hotel, ele vai numa farmácia, enfim. Vai no restaurante, né? Isso. Exato. E outra coisa, no meio da sua fala, eu lembrei aqui também, quando, né, o empresário ali, a pessoa que quer abrir o seu pequeno negócio, outra coisa atrelada ao imediatismo é ele ter ciência da realidade também, né, Sr. Porque hoje em dia as margens são apertadas, né? Não dá para abrir um negócio e você achar que no final do primeiro ano você vai estar com 1 milhão no bolso, né? Porque tudo, a depender do setor, as margens são apertadas, né? No primeiro episódio que eu trouxe meu pai aqui, ele até comentava uma situação da dificuldade no Brasil hoje, que é o do ser médio, né? O ser médio na visão dele, né? Que daí se enquadra assim, quando a pessoa sai de 1 a 2 funcionários e constitui uma empresa, né? Que daí entra também numa empresa de pequeno porte. Porque daí você já começa, na ocasião ele falou que você já começa a ser grande para os órgãos fiscalizadores, legislação, tributos, né? Então você tem uma carga tributária muito alta, então margens apertadas, né? E aqui vocês enxergam do Sebrae também assim, uma dificuldade maior de quem já tem uma empresa com mais funcionários do que, por exemplo, do MEI? Sim, é o que a gente chama dos problemas do crescimento, né? Aí acontecem duas situações, né? A primeira, principalmente a maioria das nossas empresas, né, 90% são familiares. Então, existe um problema chamado profissionalização, né? Um desses problemas do crescimento, que é nessa fase aí, né? Eu já não sou MEI mais, eu estou ali na microempresa, estou virando EPP, estou faturando mais, consequentemente a minha taxa de impostos, né, está Tá. aumentando. Então, começa a ter que, de fato, ter uma profissionalização, ter uma gestão financeira ali certinha, né? Você ter alguém ali dedicado para fazer os controles, que quando se tem a empresa familiar, muitas vezes isso não acontece, porque aí, chega a esposa, ou o marido, ou o filho, não sei, sobrinho, alguém, eu preciso de X reais para tal coisa, né? Se você não tem ali o controle de fato, não, isso é só do Prolabore, isso daqui é caixa da empresa, isso aqui não pode, né? Então, se você não profissionaliza, né, é um dos problemas do crescimento, é você profissionalizar. E a profissionalização nas empresas familiares, ela dói, né? Ela dói por isso, porque você precisa tirar, digamos assim, algumas mordomias ali daquele momento, que antes, né, tudo bem. Então, a profissionalização é uma das dores, né? E a outra dor é, de fato, visão estratégica, né? Então, eu estava pequeno, ok, fui crescendo, e agora, né? Qual que é a visão estratégica que eu tenho da minha empresa? O que que eu quero dela para daqui 5 anos, para daqui 10 anos? O que que eu preciso fazer? O estabelecimento de metas que eu preciso ir, as ações que eu preciso ir fazendo para ir atingindo essas metas. Então, assim, são os problemas do crescimento, e isso acontece mesmo. Os dois fatores principais, assim, que a gente enxerga, né, enquanto órgão de orientação é esse, a profissionalização das áreas, principalmente em empresa familiar, e essa outra questão de ter visão estratégica. Por quê? Muitas vezes o proprietário ele fica ali no operacional, ele quer, ver o cliente é importante, né? Você ter aquela relação com o cliente é importante, mas é importante você parar para isso aqui, né? Para fazer análise, para ver onde é que a minha empresa quer estar, né? E conhecer feiras, né? Aproveitar as missões do Sebrae.
e ver o que o pessoal de fora está fazendo. O que dá certo lá que eu posso trazer aqui para mim? Internet, né? Tem um mundo hoje aí, claro, você tem que selecionar, né? Fazer Filtrar, né? uma boa pesquisa, buscar o que o seu setor está fazendo, o que você pode agregar. Então, eu enxergo isso: profissionalização e visão estratégica. Ter a ciência também que as preocupações elas vão mudar, né? E aí, Sim. quando você é pequeno ali, você tem uma certa preocupação. A partir do momento que você escalou, você subiu um degrauzinho a mais, essa preocupação vai ser trocada por outra, né? E para o negócio continuar prosperando, né, precisa ter outras preocupações. Sirlei, outra coisa também que eu acabei de lembrar, a questão da gestão financeira que você falou, né? Às vezes muitas pessoas são, o microempreendedor quer vender uma roupa, né? Quer vender um tênis, alguma coisa. São coisas básicas, né? Mas quando você falou de retirar algumas mordomias, me veio isso na mente. De algumas pessoas próximas que começam a vender uma roupa, aí faz uma viagem para lá e vem com X mil reais de roupa. E aí o cara sai para vender e coloca esse dinheiro da roupa na carteira. E aí, daqui a pouco, ele tem que abastecer o carro, ele tem que almoçar, ele pega e tira o dinheiro da carteira que você tinha que fazer uma gestão daquele dinheiro que está entrando, né? Ver o que é o custo. Então, a gestão financeira, você acha que, além, tem o plano de negócios, né? Quando a gente vai iniciar, fazer um planejamento, a pesquisa de mercado. Mas você acha que hoje, se a maioria dessas empresas, pegando essas empresas de rolinho aí, vamos pegar dessas 5 mil e tantas aí, se 3.500 desse uma atenção para a gestão financeira, você acha que a gente conseguiria melhorar essa estatística de que as empresas fecham as portas em pouco tempo? Com certeza. É um dos principais gargalos, né? É a questão da gestão financeira. É entender que é, eu sou o dono, mas eu também sou um funcionário da empresa, né? Eu preciso ter o prolabore, eu preciso ter um salário, mas é assim, é algo calculado, né? E tem muitos empresários também que têm a questão do investimento em outros negócios, que é muito comum aqui na nossa região, como nós estamos numa região de agronegócio. Muitos empresários, quando estão nessa fase ali, né, do problema do médio, vou comprar um sítio, vou comprar uma fazenda, Então ele começa a tirar o recurso, né, ali do que é investimento para o negócio, do que é estratégico para o negócio, de repente vai investir em outra coisa. Quando é importante, né? Tem até aquilo, né? Que você tem que investir em outras, investir os ovos em várias cestas, né? Mas tem que ser muito bem calculado isso. Primeiro você tem que estar com uma gestão financeira saudável do seu negócio, pensando nos altos e baixos. Porque aqui em Rolim de Moura nós tivemos empresa que no período da pandemia, apesar, né, de muitas vezes ficar de portas fechadas, ter essa questão do distanciamento, eles conseguiram, sem demitir nenhum funcionário, eles conseguiram se manter tranquilamente, porque tinha um caixa legal, tinha um estoque legal, né? Ou seja, estava, mas é a minoria. Né? Dá para a gente contar, assim, das que nós conhecemos, das que são atendidas por nós, dá para contar quantas que passaram bem, vamos usar essa palavra assim, né? Não ótimas, mas passaram bem por esse momento. Por quê? A gestão financeira é isso, é você pensar não só no agora, mas é você pensar no depois, né? Então, as suas vendas, seja ela de produtos ou de serviço, existe um gráfico que ele oscila, né? Então, horas, né, você está subindo, hora está descendo, hora está estagnado. Então, preparar a gestão financeira para isso também, para os altos e baixos do negócio. O que acontece agora nesse final de ano? Gargalo dos pequenos empresários. Não planeja a gestão financeira, sabe que agora tem 13º, tem férias, tem não sei o quê. Então, assim, não pode pensar nisso agora, né? Isso Pensado antes, tem que né? ser pensado antes. Então, gestão financeira é extremamente importante. Sirlei, você tocou na questão do agro. Como é que o Sebrae visualiza hoje esse crescimento, por exemplo, do plantio, né? Porque a gente tinha uma pecuária muito forte e você disse que o Sebrae tem alguns projetos nesse sentido. Como é que vocês lá de dentro do Sebrae visualizam esse crescimento aqui na nossa região, do agronegócio? Como que tá essa questão
dos produtores, né? Porque você bem disse na entrevista lá pro pessoal do Fael, né? Que o produtor, ele não tem essa noção, muitas vezes, de que ele também é uma empresa, Claro. é um empresário, é um gestor, É. né? Fica com foco ali na produção. A gente tem muitas propriedades hoje saudáveis, digamos assim, para crescer. Como é que tá, para que lado que está desenvolvendo essa nossa região? Sim, sim, assim, tem despertado muito, né? A equipe técnica, né, que é equipe do governo, que é principalmente a Emater, que tem assim uma capilaridade muito grande, né? Eles, infelizmente, não conseguem atender todo mundo também, porque é igual nós, são igual nós, são poucos técnicos para atender muita gente. As secretarias de agricultura, que são as municipais, né, que cada município tem uma também, apesar do pouco recurso que as prefeituras têm, a maioria consegue fazer um bom atendimento também para os produtores, mas aí assim, nós, Sebrae, nós trabalhamos para que de fato ele entenda que a propriedade dele é uma empresa e aquilo tem que ser negócio, aquilo tem que fechar no azul, né? Então ele tem que profissionalizar, fazer gestão financeira, gestão de pessoas, é um negócio. Então nós trabalhamos também, até o próprio Sebrae Tech e outras ações, para que o produtor rural ele entenda, né? Então nós temos aí um agravante, né, dos grandes produtores de grãos, né, que chegaram na nossa região. Então tem dois lados aí, né? Muitos produtores, eu vou arrendar minha terra porque eu vou ter, né, um rendimento, tal, enfim. E aí o que acontece? A maioria de quem faz isso, ele migra para a cidade, né? Ele chega na cidade, muitas vezes tem um filho, ou dois, ou três. E aí, né? Uma criança que cresceu, tá, às vezes está adolescente, né? Entrando ali na juventude, vem para a cidade. O que que ele vai fazer aqui na cidade, né? Muitas vezes não tem, enfim, ainda, né? Aquela inserção e tudo, né? Então ele vai ter aquele rendimento do aluguel da terra dele, mas eles vão estar meio que ocioso aqui na cidade também, né? Então, isso mais necessidade das utilidades públicas também dentro da cidade. Claro, para o comércio também é bom, que tem mais consumo, mas ele acaba ficando à mercê desse rendimento, né? Se ele tiver uma atividade que, fazendo o cálculo, ele enxergue que seja melhor do que ele arrendar essa terra, ele não sai. Que é o caso de quem hoje está trabalhando com cafés especiais, cacau, né? Tem algumas outras produções também de fruticultura, pequenas agroindústrias. Então, quando ele faz o cálculo ali do rendimento anual dele, vai ser superior a um mero arrendamento, digamos assim, e ele vai permanecer com a qualidade de vida dele, que é de morar no sítio, que é de ter direito às aposentadorias e os benefícios especiais, né, que os produtores rurais têm também. E na época do IBGE, eu conversava com dos integrantes efetivos lá, né? E ele disse que o que estava ocorrendo já há um bom tempo também em Rondônia é que muitas vezes essa questão da perder força a agricultura familiar, né? A família tá lá, tem a esposa, o marido e filhos, né? Com um plantio de alguma coisa. Os filhos vão estudar, vão morar fora, não retornam para essa terra e depois, quando acabam por falecer, de repente, os pais, aquela terra fica ociosa, né? E os filhos daí não têm mais o interesse em retomar a agricultura, né? Isso, o Sebrae percebe isso também, Sim. ocorre? É a questão da sucessão familiar. Hoje nós já temos vários casos de sucesso, assim, né, de sucessão familiar. Nós fizemos agora, salvo engano, acho que foi final de outubro, nós fizemos um evento lá em São Miguel do Guaporé chamado Inova Agro Mulher, que é um evento específico para produtoras rurais, né, para trabalhar uma temática com as mulheres das propriedades. E um dos temas que nós levamos para elas é essa questão da sucessão familiar, né? É muito característico do produtor rural, que às vezes ali quem está há mais tempo, quem é o mantenedor, né? Às vezes ele não fala, não, eu produzi a vida inteira assim, a vida inteira deu certo assim. E às vezes ele não aceita uma ideia de inovação do filho, né? Da filha, às vezes da própria esposa também. E isso vai meio que afastando a família, né? Então, ele vai estudar fora, busca outras oportunidades.
fica com receio, fala, poxa, não vou levar para casa, porque meu pai ou minha mãe não vão aceitar e essa sucessão acaba não acontecendo. E lá em São Miguel, nós encontramos um caso bem bacana, assim, de mãe, filha, pai, voltado para o café e para o gado, né? Eles têm produção leiteira e estão investindo no café também, que a filha está estudando técnica agrícola e já está implantando, né? A família aceitou que ela implantasse algumas mudanças e já estão vendo resultados na qualidade, né? No melhoramento que ela está trazendo para dentro da propriedade. Então, a gente leva muito isso para eles também, a importância de trabalhar a sucessão familiar, né? Claro, você não vai aceitar tudo que o menino foi lá e aprendeu, mas assim, dá essa chance, dá essa oportunidade, né? Então, ele está lá, está estudando, está buscando. Quando se traz qualidade para dentro da propriedade, automaticamente o que ele vende, né, aumenta o valor, traz um maior rendimento. Então, tem melhorado bastante, mas ainda é um gargalo fortíssimo nas propriedades rurais. Principalmente você está com dificuldade naquele determinado setor ali da propriedade, né? A aderir a uma ideia nova, né? Se já está com Sim. dificuldade, já está tendo algum problema ali, aceitar uma decisão diferente, né? Sirlei, tem algum caso, o Sebrae tem algum caso de sucesso, assim, que acompanhou de ponta a ponta, ou do meio do caminho, assim, e já está há um bom tempo com algum produtor, ou até mesmo alguma empresa, né? Sem falar, de repente, os nomes aí, mas que foi bem assessorado aí pelo Sebrae? Temos sim. Nós temos, bom, vou citar o nome de uma que ela nos permite, que nós fizemos até uma gravação com ela esse ano. No caso dela, as crianças dela ainda tá pequena, né? Mas ela é um caso que tinha ido para a cidade, ela é de Nova Brasilândia, ela tinha ido para a cidade e voltou para a zona rural. Hoje ela também trabalha com cafés especiais, também teve resistência ali da família, né, para implantar inovações. Mas, enfim, se capacitou, buscou, né? E hoje ela vende, né, para vários estados do Brasil, até para fora do Brasil ela já vende também. Então, nós temos esse caso mais próximo da gente aqui. Nós temos um caso bem bacana de Cacoal também, que é o pessoal do Café Dom Bento, que o Sebrae já acompanha eles, né, há muitos anos, aquela logo, várias outras coisas, né, foram feitas pelo Sebrae. Então, assim, e eles são super fãs do Sebrae também, eles estão sempre junto com a gente. Hoje eles fornecem também cafés, né? Eles ganharam uma licitação de café especial do Sebrae, eles fornecem hoje o nosso café especial também. Então, assim, tem vários casos, né? Ainda não são muitos, né? Da área rural, assim, de sucessão familiar. Mas a gente já tem alguns casos significativos e que a gente até promove essa interação quando nós fazemos esses eventos. A gente convida eles para ir lá participar, falar, e o outro produtor, né, ou a outra produtora, ele enxergar que é real, que é possível, né? Então, nós trabalhamos muito isso, principalmente nesses eventos que nós fazemos uma vez por ano, esse Nova Agro Mulher. A gente convida várias, escolhe uma linha, mas a gente convida várias produtoras e a gente traz esses casos de sucesso que a gente chama para mostrar que é possível, né? Que é real e que, assim, não é que não existe problema, existe, mas que é possível passar por eles. Sirlei, a gente está quase finalizando o nosso papo, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho para a gente ainda quais são as perspectivas do Sebrae para o ano que vem. Se tem algum novo programa em desenvolvimento, ou aprimorar algum outro, se você quiser fazer um balanço também do que foi 2024 aí para projetar o 2025, pode ficar à vontade. Ah, bacana. Olha, este ano, vou falar mais específico aqui da região, né, de Rolim de Moura, nós atendemos praticamente 4.000 empresas, né? Até agora nós temos 3.800, não lembro agora o número, mas quase 4.000 empresas atendidas aqui na nossa região por diversos programas. Tivemos também, né, alguns casos de sucesso de pessoas, né, igual eu falei para você, que nos dão retorno, né, que fala, olha, né, isso melhorou, isso agregou, enfim, né? Então, isso para nós é algo assim impagável, que a gente de fato enxerga que cumprimos a nossa missão, né, com esses empresários. Para o ano seguinte, a nossa unidade, nós estamos com uma responsabilidade que é a gestão do estande do Sebrae na Rondônia Rural Show em maio. Então, essa gestão ela
ela costuma passar de regional por regional e esse ano, 2025, ela está na nossa responsabilidade aqui de Rolim. Então, vamos promover rodada de negócios para os nossos produtores rurais, para as nossas agroindústrias, né? Então, a rodada de negócio é muito bacana a gente mensurar isso, porque é oportunidade de abertura de mercado. Então, às vezes, eu produzo uma castanha, eu produzo alguma coisa que eu não quero mais entregar só a commodity, eu estou transformando, eu estou fazendo alguma coisa. Onde é que eu posso encontrar quem queira comprar meu produto? E na rodada de negócio, a gente faz isso, a gente traz, né, os grandes compradores, os médios também, para que os pequenos produtores, os pequenos agroindústria consigam mostrar os seus produtos e, quem sabe, gerar negócios também. Nós temos aí alguns casos de sucesso nessas rodadas de negócio de empresas hoje que também já vendem para fora do Brasil, né, que começaram ali, né, participando de uma rodada, às vezes só para mostrar o produto, às vezes não conseguiu fechar negócio na hora, mas depois manda uma amostra, né, o pessoal gosta e acaba comprando. Então é algo assim que vai ser bem impactante para a nossa região aqui, que nós vamos trabalhar fortemente, em especial na rodada de negócios, né, para levar o máximo de produtores para participar dessas oportunidades de compra. Nós temos um portfólio muito bacana de treinamentos também na área de liderança, empreendedorismo, atendimento, marketing digital, que o pessoal tem pedido muito para a gente também. Então, nós estamos aí com um portfólio com 11 capacitações para acontecer o ano que vem. Algumas aqui em Rolim, algumas espalhadas aí pelos municípios, né? Teremos o Inova Agro Mulher novamente também. Estamos só decidindo se vai ser em qual município que nós vamos fazer. A ideia é que a gente faça esse ano em Rolim. A gente está sempre fazendo nos outros municípios, né? Mas vamos trabalhar para fazer um evento bem legal aqui do Inova Agro Mulher em Rolim de Moura. E Sebrae Tech volta a recurso ano que vem, que esse ano já acabou, para que a gente possa atender mais empresas também com inovação, com tecnologia, melhorar o produto, melhorar as vendas. Nossa, É isso. muito, muito bom, Sirlei. Eu me recordei agora de uma informação, de uma pesquisa, na verdade, que eu vi. É, não me recordo os números exatos, mas acho que ela saiu durante a pandemia ali, enquanto a gente falava sobre gestão financeira, me veio à mente que se a maioria das empresas do Brasil fechasse as portas, na época acho que era 60%, 70%, teriam caixa suficiente para se sustentar por 2 ou 3 meses, né? Então entra na questão da gestão financeira que a gente estava falando. Sirlei, para você dar uma última palavrinha para o pessoal empreendedor, para quem quer começar como empreendedor, eu ressalto antes da sua fala a importância também do pessoal procurar o Sebrae, né? Porque apesar do Sebrae, como a Sirlei trouxe, ainda estar em porcentagem acompanhando poucos negócios, até porque a estrutura também não permite, né? Não tem como acompanhar 90% das empresas, mas são negócios que com certeza, com o suporte do Sebrae, tem uma longevidade saudável, porque desde o início o Sebrae acompanha, tem serviços desde o zero, antes de abrir as portas até depois, planejamento de expansão também, que daí obviamente depois o Sebrae deixa de dar esse suporte, né, mas com certeza tem casos de repente de empresas que deixam, né, de ter o suporte com o Sebrae, né. Se você pudesse, Sirlei, dar uma dica agora para quem está começando agora como empreendedor, 3 passos básicos aí para procurar o Sebrae e começar como empreendedor aí. Primeiro busca o Sebrae, né? Ou pelos canais digitais, se estiver perto da gente, né? Nos busque aqui a orientação presencial também. Pensar e analisar, né? Usar dados, né? Usar informações. Porque hoje o mundo é de quem tem as informações. Então, não monte o seu negócio de qualquer forma no achismo. Né? O achismo ele já deu certo há um tempo atrás, né? Hoje, claro, você vai usar a sua intuição, mas busque dados, busque informações para que de fato você possa investir o seu dinheiro, investir seu recurso e, consequentemente, ter ali um retorno dele, né? E uma outra questão que a gente sempre ouve, né, e observa dos empreendedores, né? Geralmente os empreendedores, eles são inquietos, né? Às vezes alguém chama o empreendedor de louco, de doido. Se você escutar isso, não se preocupe, tá? Acontece.
e seja persistente, porém não teimoso, né? Existe uma diferença aí, porque persistir, né, é você ir de fato, pesquisou, acreditou, e o teimoso é você tá vendo que tá errado, mas você tá insistindo no erro, né? Então, tem aí essa diferenciação. E conte com o Sebrae. O objetivo do Sebrae é que você não precise mais da gente, você cresça aí, mas busque o Sebrae, a gente está à inteira disposição para estar atendendo todo o empresariado da região. Que ótimo, que ótimo. Sirlei, antes de eu passar as suas considerações finais, eu tenho 2 perguntinhas aqui para te fazer. Vou fazer elas duas que eu estou fazendo para todos Opa! os convidados. Ah, E aí vou fazer elas duas em sequência e você responde. Se você fosse pedir um conselho para alguém, qualquer que seja, para quem você pediria esse conselho? E se você fosse tirar uma foto com alguém, com quem você tiraria essa foto? pedir um conselho, eu pediria para quem não está aqui fisicamente comigo, né? Que é minha mãe. Ela não está mais aqui comigo, mas ela era minha conselheira e minha fonte de inspiração. Então, mas e de vez em quando eu peço assim, nos meus pensamentos, Certeza ela mantém as lembranças, né? um conselho com ela. E qual que é a outra pergunta? Se fosse tirar uma foto com alguém. Uma foto? Isso. Ai, com meu marido. Eu amo meu marido, amo tirar foto com Que bom. tiraria com ele. Sirlei, muito grato pela sua participação, tá? Gostei um tanto da nossa conversa aqui, trocar conhecimento sobre empreendedorismo, principalmente vocês que respiram isso todo dia, né, no Sebrae, você que já está há tanto tempo aí à frente da gerência regional, reforçar mais uma vez a toda a nossa audiência, né, o papel fundamental do Sebrae, né? Como eu disse anteriormente, o Sebrae pode não ter a visibilidade necessária, mas onde o Sebrae atua, tem diferença nos negócios, né? E nos diversos relatos aí do pessoal que tem esse suporte do Sebrae. Digo isso também porque eu já participei, né, de programas do Sebrae também. Um deles, o Up Digital. Acho que meus pais antigamente já participaram também de algumas coisas do Sebrae. Então, é sempre de grande valia, né, para as empresas. Então, eu queria agradecer você, Sirlei, pela participação. Grato por aceitar o convite. Pode ficar à vontade para fazer suas considerações. Eu que agradeço, em nome da nossa equipe de Sebrae. Espero que o ano que vem a gente possa voltar com novas informações também aqui para vocês. Parabenizar, né, pela iniciativa, porque é um desafio, né, empreendedor, e que você seja aí resiliente e persistente. Semana passada, conforme eu te disse, eu estava em um evento, né, participei de uma palestra de um futurista americano, onde ele ressaltou muito essa questão do podcast, né? Então, vejo aí que está no caminho certo. Desejo muito sucesso. Deixar os canais sebrae.ro, 0800 570 0800. E a nossa equipe está à inteira disposição para atender aí qualquer loucura do empresariado. Grato, Sirlei. E você que acompanhou até o final desse episódio, se ainda não é inscrito no canal do YouTube, Momento Chave Podcast, tá? Muita gente está acompanhando os episódios e ainda não é inscrito do canal, então fique por dentro ali para acompanhar os nossos episódios toda sexta-feira às 16 horas no YouTube, também no Spotify, e seguir o Momento Chave Podcast no Instagram também. Se você vê algum corte aí interessante, comenta, compartilha com os amigos também, deixe sugestões aí, mandem no direct do Momento Chave Podcast, sugestões de convidados aí para a gente estar trazendo aqui. E para você que acompanhou até aqui, fiquem de olho nas redes sociais, principalmente no Instagram, para o nosso próximo episódio e o nosso próximo convidado. E até mais.